Em mais uma matéria divulgada aqui em veículos de comunicação que estão cobrindo essa questão da delação premiada do Mauro Cid em relação ao clã Bolsonaro, ao Bolsonaro e a tudo que ele via e ouvia quando era ajudante de ordens do ex-presidente, traz a informação agora a coluna O Globo da Bela Megali, que o Mauro Cid detalhou ali na delação que ele fez como funcionava o gabinete do ódio de Bolsonaro. Isso é importante por quê? Porque as denúncias contra o gabinete do ódio, elas existem há muito tempo, materialidade também existe há muito tempo, só que o Mauro Cid talvez seja a primeira pessoa internamente, que ainda esteja viva, né, porque no caso do Bebiano ele não tá mais aqui, que esteja viva e que esteja falando da estrutura do gabinete do ódio. Eu vou ler essa matéria aqui pra vocês, já adianto que tudo que a gente traz aqui no canal fica sempre afixada a fonte no primeiro comentário fixo pra você ir lá checar. E vou mostrar pra vocês também que o gabinete do ódio não acabou não, tá? Neste momento que a gente tá aqui, por exemplo, o Carlos Bolsonaro continua utilizando as redes sociais do pai dele pra disseminar informação falsa ou distorcida para atacar opositores políticos. A gente viu recentemente, inclusive, o que viralizou na internet, esse material aí, que ele pegou um vídeo aí de um senhor tomando banho ali no Rio São Francisco, no trecho da transposição, dizendo que aquilo aconteceu graças ao Bolsonaro e prontamente foi desmentido porque aquele vídeo nem da gestão Bolsonaro era. Mas o que é que traz aqui a matéria publicada lá no Globo, assinada pela Bela Megali? Em delação, Mauro Cid detalha o funcionamento do gabinete do ódio de Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens da presidência detalhou em seu acordo de delação premiada como funcionava o gabinete do ódio do governo Jair Bolsonaro. Segundo os envolvidos nas tratativas, foi exigência da própria Polícia Federal que Cid detalhasse a operação das milícias digitais e do gabinete do ódio para fechar o acordo que foi homologado em setembro pela Justiça. Na delação, Cid detalhou o papel de cada ex-assessor de Bolsonaro no Palácio do Planalto, que atuava direta ou indiretamente na estratégia de comunicação digital que envolvia a disseminação de notícia falsa e ataques a desafetos do ex-presidente, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Um dos eixos do trabalho foi a disseminação de conteúdos como edição de vídeos e frases via rede social. O tenente-coronel disse ainda o que sabe da relação de membros desse grupo com integrantes do clã Bolsonaro. Cid também falou sobre apoiadores de Bolsonaro que se organizavam nas redes sociais como milícias digitais. Um dos focos dos investigadores com a delação do militar é angariar provas para o inquérito que apura como funcionam essas milícias. O ex-ajudante de ordens também falou quais eram os integrantes do governo que estimulavam o uso do gabinete do ódio para atacar reputações e quais eram os que tentavam amenizar a atenção de Bolsonaro e o judiciário. Só que, como eu disse, não é a primeira vez que alguém fala da existência do gabinete do ódio, que traz comprovação. Eu já mostrei aqui, inclusive, para vocês que o próprio Alexandre Frota, lá em 2019 ainda, na CPMI das milícias digitais, ou das fake news, como a gente chamou também, disse tudo aquilo que a gente já sabe. A Joyce Hasselman também só trouxe materialidade. Mas olha que fala interessante também aqui do Gustavo Bebiano, participando do programa Roda Viva, para ser bem específico, em março de 2020. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte: olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. E ele traz aí, inclusive, que a maneira que o Carlos Bolsonaro, em tese, se impõe em frente ao pai ali é tão incisiva que o Bolsonaro não consegue nem questionar as ações do filho, nem questionar as vontades do filho. E ele traz ali também um ponto de que o Jair Messias Bolsonaro parece que tinha medo de bater de frente com o Carlos Bolsonaro, porque ele colocava a sua imposição da maneira que queria ali,